tem dificuldade em perdoar? Então, alguns falam que isso é de temperamento, outros falam que isso tem a ver com convívio, né, de que forma você foi educado ou não. E eu estava refletindo sobre isso. Essa palavra ela vem permeando já, não só para que seja um tema central, né, desse vídeo, mas também foi um tema central das minhas últimas semanas. Aquela faxina básica que a gente faz, que normalmente é necessário, né? Existem faxinas diárias, existem faxinas semanal, existem faxinas mensal e existem faxina anual. A primeira leitura que eu gostaria de fazer aqui da introdução são as palavras de Jesus. Está lá em Mateus 5, de 23 ao 25. Eu vou explicar a primeira parte e aí você vai entender as próximas. A primeira parte é para nós, cristãos. Gente, novos crentes, cristão, crente, são pessoas que creem em Jesus. Tá? Então, eu não estou sendo aqui nem religiosa, nem espiritualista, nada disso. Eu só estou externando coisas que eu leio na Bíblia e, como eu disse para vocês, eu comecei a ler a Bíblia para que eu pudesse ter saúde física, emocional, mental, espiritual e principalmente para autoconhecimento. Tá? O que me levou a estudar a Bíblia foi o autoconhecimento, tá bom? E aqui Jesus disse: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Oferta na Bíblia tem vários tipos de oferta. Tanto que no tempo de Moisés, isso era tão sério, né? E é tão sério a ofertar, honrar a Deus, que o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, no templo, e ele tinha um sininho, né, na borda dos seus vestidos, da sua túnica. Se ele entrasse lá com o sacrifício, com as orações, e que são as ofertas, né, do povo, e aquele sumo sacerdote estivesse em pecado ou alguma coisa, e ninguém mais ouvisse o barulho do sino, tinha que arrastá-lo e era sinal de que alguma coisa já tinha acontecido com aquele sacerdote, teria sido fulminado, morto, algo desse tipo. Então é muito sério a oferta, porque a oferta, suas orações, seu louvor, até mesmo o bem que você vende, porque você quer fazer uma gratificação acima do comum, do que você normalmente faz. Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, nada disso é válido. Agna, mas nem minha oração ali do Pai Nosso, que eu oro todos os dias e tal, fielmente, eu vou te explicar que na palavra de Deus, não sou eu falando, não são os pregadores falando, é a Bíblia falando, tá? E eu vou te falar algo que é pessoal, então eu vou beber uma água, né? Como não tenho café, normalmente eu te convidaria para tomar um café comigo. Então, toma água comigo, vamos hidratar um pouquinho para que eu te conte uma experiência. Normalmente, a gente tem a religiosidade. E eu não cresci em um lar cristão. Eu não cresci em um lar evangélico. Eu cresci em um lar totalmente dissipado. Né? O que é dissipado? Rompido. Eu perdi identidade na minha adolescência. Eu sempre tive uma personalidade muito forte. Eu tive vários e vários infernos, né, na minha vida pessoal, que no dia que um vídeo couber toda a minha história, eu vou começar a gravar e vou deixar aqui. Mas, enfim, em todas elas, até de uma forma consciente e inconsciente, Deus cuidou de todos os detalhes, tá? Então, são pontos onde eu estou falando do que eu vivi.
algo que eu vivi na pele, né? O skin the game, como falamos aí no exterior. Pois bem, se você me falar assim, Agna, mas o que seria essa faxina diária? A faxina diária é aquele perdão que você pede a Deus antes mesmo das suas adorações, antes mesmo do seu louvor, antes mesmo de você pedir alguma coisa a Deus. Você pede e começa e tenta lembrar se você tem algum ressentimento, alguma mágoa, se alguém te feriu, se alguém está ferido com você. Porque está aqui, ó. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão. Por quê? Se ali lembrar que tem alguma coisa contra ti. Não é você contra ele. Você não tem que ter nada contra ninguém, já em primeiro plano. Primeiro, a sua mente ela tem que estar limpa de você mesmo. Segundo, que se alguém tem algo contra você, você precisa perdoar essa pessoa. Ah, não, mas vem cá. A pessoa me feriu, a pessoa me magoou, a pessoa falou que eu não deveria ouvir, a pessoa me fez danos físico, moral, financeiro, emocional, e eu tenho que pedir perdão a essa pessoa, é o que a palavra de Deus está falando, tá? E aí, em detrimento disso, você determina os limites. Porém, o perdão, ele precisa ser genuíno. Você precisa, de fato, limpar. Lembra do fogão engordurado? Você precisa jogar. Tem fogão que você passa o paninho, tá limpo. Mas tem fogão que precisa de soda cáustica. Você já viu falar em soda cáustica? Tem uns hoje que é bem atual, moderno, que você pode fazer um spray, né, em formato de espuma e ele já corrói ali toda aquela gordura, aquela sujeira impregnada, sabe? E já limpa. Então, tem sujeira, tem dores, tem perdão que já era para você ter liberado, está potrificando a sua vida, potrificando a sede nas suas emoções. Isso já começou a levar doenças para o seu corpo, para a sua saúde mental, né? Ou seja, psíquica, motora. Gente, tem pessoas que estão entrevadas. Sabe o que é a palavra entrevada? Isso é a minha mãe que normalmente começa a falar nesses jargões, mas a pessoa ela está totalmente paralisada por falta de perdão. Ai, Agnes, então você quer dizer que se a pessoa está lá toda entrevada numa cama, ela vai liberar perdão e ela vai levantar? Bom, Jesus, no caminho da, da cidade, tinha um paralítico no caminho, uma pessoa paralisada. E ele disse: perdoados estão os teus pecados. Levanta, toma tua cama e anda. É a Bíblia que fala, não sou eu. O perdão é remédio para os nossos ossos, é remédio para as nossas células, é remédio para o nosso sistema neural. Você dorme em paz. Então vamos lá para as primeiras coisas que liberem nossa vida. Primeira coisa, libera a sua paz. Você consegue dormir em paz, né? Saúde neural, saúde mental. Você consegue desligar a sua mente, o seu pensamento e dormir em paz. A segunda coisa é que você volta a ter alegria. Você já viu aquela pessoa que era extrovertida? Nossa, fulano, quando era jovem, era tão extrovertida, era tão... Depois foi ficando, né? Foi amadurecendo, ficando ranzinza, ficando, né? Isso é falta de perdão, gente. Essa pessoa perdeu a alegria. Lembra a passagem da Bíblia também que, olha, eis que não se deita vinho novo em odres velho, porque o vinho ele há de azedar, fermentar, causa um buraco no odre. Odre, se você não sabe, é tipo hoje um decanter, né? Onde você coloca o vinho. E antes eles carregavam esse vinho. Causa um rompimento e o vinho vai embora. A alegria, o vinho representa a alegria, a sua alegria vai embora. Então, por isso que às vezes a pessoa se encaverna, a pessoa se distancia. A pessoa usa dessas próprias feridas, fere de volta, né? Rejeita, abandona. A rejeição local, ela finge que não conhece, vira a cara, não conversa com a pessoa. Você já passou por isso? Já? Me conta aí. Finge que não conhece, vai embora. Tem coisas que são doenças, né, emocionais que só vão causando buraco
e suscitando as raízes feridas. Então a gente precisa liberar perdão, precisa, sim, não é questão de humilhar para falar que você é menor, não, pelo contrário, a Bíblia diz que quem faz isso amontoará as brasas sobre a sua cabeça. E eu vou te falar que isso já gera uma promessa de justiça divina. Então vamos aqui para o ponto do capítulo 25 de Mateus 5. Então, por quê? Olha só o que Jesus nos ensina. E eu amo os porquês da Bíblia. Eu já falei para vocês sobre isso e continuo. E eu amo os porquês da Bíblia. Olha só. Então, voltando, faz a tua oferta, né? Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho, enquanto a pessoa não morreu, enquanto você convive, né? Para que o seu adversário, agora a gente já vai com a parte aonde o porquê de você perdoar, uma vez que você entende, uma vez que você entende o que você carrega, uma vez que você entende que você carrega a palavra e tem esse conhecimento, para que seu adversário não te entregues ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido. Recolhido à prisão. Existem duas prisões. A prisão física, que realmente, se a pessoa ela não cuida do emocional, ela pode explodir, ela pode fazer uma bobeira e ir preso. E a segunda é a prisão emocional, que é o pior cárcere privado que você pode viver na sua vida. Você se alimenta tanto dessas dores, dessas feridas, desses ressentimentos, dessas mágoas, que você se enclausura nelas, você se prende nelas. E elas causam todas essas outras podridões. No lugar da paz, a tristeza, o rancor, a mágoa, a ira, a raiva, o estresse. No lugar da alegria, a ira, a raiva. E no lugar de prosperidade, e aí é o tópico número 3, que está aqui em Mateus 6,12, né? Porque a prosperidade? A prosperidade, quando muitos acham que é dinheiro, envolve sim prosperidade monetária, dinheiro, né, palpável, e isso vem do espiritual para você, porque o próprio Senhor Jesus nos ensina em uma oração simples, diária, tá? Para que nós perdoamos os nossos ofensores. Ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Primeiro, antes que você receba, né, o pão, a graça, a palavra, o seu alimento diário, você precisa perdoar quem te ofendeu. Gente, ai, nossa, Agnes, então até para comer eu preciso perdoar alguém. Sim, você já viu uma pessoa que nem para comer ela come em paz? Ela não degusta o sabor da comida, ela do alimento ali, ela não degusta, ela não tem tranquilidade no usufruir. Gente, você quer ver prosperidade melhor do que você usufruir de um alimento, usufruir de um banquete, usufruir de uma bebida que você gosta, sentir o sabor, o paladar. São coisas que, ao invés de você ter alegria, usufruir, a tristeza rouba tudo isso. Então, se você der lugar ao perdão, você dá lugar a Jesus na sua ceia, você dá lugar a Jesus, ao Espírito Santo na sua vida. Se você der lugar à mágoa, você está dando lugar ao rancor, às sementes do maligno. Sabe por quê? Lá em João 10, o Senhor Jesus disse, olha, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Quando o inimigo das nossas almas, ele vai somente para matar, roubar e destruir. Então, não aceita essas sementes negativas de mágoa, ressentimento, dores. Elimina com o perdão. O perdão é o bálsamo da nossa alma. O perdão é a alegria da nossa mesa. O perdão é a prosperidade daquilo que nós fazemos para Deus. Tá? E seguindo aqui, sobre a nossa faxina diária, o perdão é essencial para que tenhamos paz e comunhão com Deus. É o mais importante dos tópicos. Gente, eu posso realmente ter comunhão com meu irmão. E eu vejo meu irmão, eu vejo os meus filhos, eu convivo com as pessoas que estão
ao meu redor, né? Então, assim, eu preciso ter paz com essas pessoas. Mas se eu não tenho paz com as pessoas que eu vejo, que eu convivo, olha, eu tenho amigas de 25 anos, eu tenho amiga de 20, eu tenho amiga de 10, eu tenho amiga, e todas elas me conhecem na minha essência. E se tem uma coisa que eu não consigo guardar, é mágoa. Eu não consigo guardar mágoa e ressentimento. Às vezes, assim, em uma brincadeira ou outra, que às vezes a gente sabe o limite de um ou outro. Estou falando de intimidade. E se às vezes a pessoa passa um pouquinho do limite, seja uma coisa ou outra, a pessoa já conhece. Rebate brincando, rebate de uma outra forma. E quando realmente você vê que feriu ali, que pegou no ossinho, né, no dedinho mindinho do pé, no frio, o que você tem que fazer? Ser cara de pau. Poxa, amiga, foi mal. Eu falei uma coisa que não foi legal. Mas é na hora, no dia, não deve passar sobre a sua cabeça enquanto você estiver irado, com raiva. Tenta fazer isso o mais rápido possível. É diário, a faxina é diária. Se a pessoa, se cabe ali aquela intimidade, tem coisa que você está no relacionamento ainda descobrindo como é o do outro, né? Você está pondo limites ainda, você está pondo limiares naquele relacionamento, mas não deixa com que contendas ou difamações ou fofocas roube a sua paz, roube a sua prosperidade. Gente, olha, por não treinar o emocional, por não treinar, por você não ser treinado mentalmente, uma fofoquinha que aconteceu lá não sei aonde tira toda a sua paz de um momento que você está vivendo de prosperidade, de um momento que você está vivendo de crescimento. Afasta pessoas que Deus colocou no seu caminho por um propósito, entende? Que danifica tudo aquilo. Uma fofoca, uma palavrinha boba que você poderia ter deixado lá, não ter levado com você, que você deveria ter tido maturidade, hombridade em já finalizar e não deixar aquilo vir para o limiar íntimo. Eu falo que o homem sábio e a mulher sábia, eles não só edificam, isso não é só a mulher sábia, tá? O homem prudente também. A mulher sábia e o homem prudente, depois eu vou falar com você nessa história, que no final virou romance, tá? Até o final do vídeo eu faço esse lance aí, matrimonial. E o homem prudente e a mulher sábia, eles edificam cidades, uma nação. Mas é preciso esse treinamento mental, espiritual e emocional, tá bom? Então, continuando aqui, além de que tudo isso, caso você não libere perdão, danifica. Tem pessoas que já perderam empresas, tem pessoas que perdeu amigos, parentes, não consegue perdoar, o pai está em vida. E o pai ainda tem aquela casca que o avô deixou. É difícil você ficar. Se você entende que você pode remover uma pedra, por que você vai pedir para o outro remover se ele não tem condições? Se aquela pedra alguém amontoou nas costas dele, alguém lá de cima amontoou uma pedra aqui nas costas desse, você está vendo a pedra e você quer que a pessoa crie força para remover a pedra, para chegar e pedir perdão para você. Se você já está vendo a pedra e pode remover, não espere que a outra pessoa venha te pedir isso, fazer isso por você. Faça você. Ah, mas eu vou me humilhar, mas eu vou. Pedir perdão é isso. É você ser humilde. Porque quem se humilha, Deus o exalta. Os humilhados serão exaltados, tá? Escrito na Bíblia, isso é promessa. E é isso que o inimigo das nossas almas quer tirar da gente. Então, vamos partir para um cotidiano, né? A limpeza diária. Pedro virou para Jesus e perguntou: Mestre, quantas vezes devemos perdoar? Essa é clichê, essa é chavão, mas e aí? A gente pratica? Assim como o peso está lá na academia, eu preciso ir lá na academia pegar o peso, ou aqui, né, praticar os meus pezinhos aqui, para que o meu músculo tenha a resposta de frutos, né, de força, né, de fibra muscular, de regeneração. A gente precisa praticar os 70 vezes 7. É cotidiano. Quantos dias tem na semana? 7. Quantas vezes você deve perdoar? 7 dias na semana. Basicamente é isso. A conta é simples. E Pedro sanguíneo queria pôr um limite no perdão. A gente às vezes quer fazer isso. Então é cotidiano, né? Vamos ter essa coerência, vamos ter esse conhecimento, vamos ter
trazer isso para a nossa realidade. Pega um papelzinho e anota quantas vezes eu preciso perdoar. Jesus falou para Pedro, 70 vezes 7. Perfeitamente 70 vezes 7. Então, Paulo disse, perdoai-vos mutuamente. Isso significa que somos, sim, um dia ruim na vida do outro. Se Paulo falou, perdoa-vos mutuamente, você é pai, você é mãe, você vê os irmãos ali brigando ou com algum descontentamento ou falando palavras ofensivas um com o outro, você vai permitir? Assim Jesus não permite, Deus não permite isso com a gente. E sim, Deus faz conosco como fazemos com o Filho. Olha, eu amo a sua oferta, eu amo o seu louvor, eu amo a sua adoração, eu amo a sua palavra, eu amo o seu vídeo que você está aí com todo amor fazendo, colocando aí, mas eu amo que você tenha comunhão com seu irmão. Então vai lá, pega aquele lixinho eletrônico, vasculha ele, traz ele para sua memória e fala, poxa, isso aqui, eu errei nisso daqui. Eu estava sangrando, eu sangrei, e pede perdão e segue a sua vida. Ai, Agna, mas a pessoa me ignorou, a pessoa não respondeu, deixa a pessoa com Deus, tá? Deixa a pessoa com Deus. Faça você a sua parte com o seu próximo. E Deus lá do céu, ou Deus pertinho, porque Paulo também diz, ó, eis que Deus está perto, perto está Deus. Então, eis que perto está Deus, ele vai ver que você fez de todo o coração. Ele vai ver que você fez com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Isso é entendimento. Gente, não é fácil. Eu vou ser bem honesta com você. Não é fácil. Praticar é muito bonitinho aqui, escrito. Lá na Bíblia, lá na igreja. Mas na carne, no skin the game, não é fácil. Mas não é impossível. Se o Senhor Jesus fez sangrando, em dor, sendo humilhado, cuspido, apedrejado, pedra em Estevão, pensam, jogavam pedra em Estevão. Estevão via o céu aberto. Assim como Jesus pediu perdão por aqueles que o crucificavam, Estevão pedia perdão por aqueles que o apedrejavam. Isso é maturidade cristã, isso é maturidade espiritual. E é com você que já exerce esse papel há alguns anos. É com você mesmo. É para mim, é para você que crê. Ah, eu só soube disso agora. Ah, então começa a praticar agora. É agora que a gente precisa fazer o nosso papel diário. O fogão não pode ficar para amanhã. A louça na pia no outro dia e já você vai começar o dia já todo bagunçado. Não dá. É hoje que a gente precisa fazer isso. Não espera mudar. 2025, agora eu vou lá. Não, é agora, vai lá e faz, liga, passa mensagem, faz alguma coisa aí para você, vai. Não é para os outros não, não é para ninguém ver e achar bonito não. Então, se você quer saúde emocional, física, psíquica e espiritual, comunhão com Deus, a gente precisa exercer essa função de deitar, de humilhar, de despejar, de submergir para depois ser glorificado, para depois ser honrado. Então, eu vou para a história, eu acho essa história muito bacana. É uma história onde cabe, se eu fosse cineasta, eu faria um filme com essa história, que eu acho muito bacana. É uma das histórias que eu mais amo na Bíblia. Eu começo a interpretá-la como se fosse assim: o fogo e o gelo, o vento. Não é o gelo, né? Porque eu acho que nem tudo que se trata de emoção equilibrada é gelado, é frio, não é. O frio, ele aí já está passando por uma outra área que precisa ser estudada. Mas esse encontro é como se fosse o furor com a bonância, com a paz, o ódio com o amor. Então, basicamente, essa história começa assim. Davi, ele estava fugindo do rei Saul. Nessa fuga, ele armou acampamento próximo às terras de Nabal. Nabal era um homem muito rico, em detrimento dessa época de Davi.
E chegou um determinado momento que Davi sentiu empatia, por ele ter sido pastor de ovelha, né? Por alguns pastores de Nabal que apacentavam ovelhas ali próximo. E fez um favor aos pastores de ovelha de Nabal, né? Aos servos de Nabal. Mas chegou um dado momento, um momento festivo como esse, eu vou trazer para um momento mesmo, para uma linguagem de hoje. Nabal estava fazendo um churrascão na casa dele e Davi soube que Nabal tosquiavam carnes, ovelhas, enfim, gados e por aí vai. Davi, com fome, pediu com que o servo dele, né, um dos homens dele, fosse buscar comida. E chegando lá, eu imagino Nabal sendo um homem ista, né? Os istas, eu falo que são os machistas, os narcisistas, né? E aí Nabal ali na farra, bebendo, né? Já tinha bebido muito, enfim, comido, já estava farto, né? E ele simplesmente usou de ironia com o servo de Davi. Mas quem é Davi? E Davi já tinha sido bastante famoso, tanto que Saul estava à procura de Davi, né, para matá-lo. Então, o servo voltou com a notícia, a má notícia, e soou mal aos ouvidos de Davi. Davi prontamente pediu todos os homens, o exército dele, para que desembainhasse a espada. Agora imagina a cena. Imagina aí. Davi, um homem guerreiro, sanguinário, sim, Davi já tinha sido ungido pelo Senhor para cumprir o seu papel, tá? Davi ungido do Senhor, e Davi pede para desembainhar espadas que cortava fio. Tanto que um dia Davi cortou a orla do manto de Saul que ele nem percebeu, de tão afiada que eram as espadas de Davi. Eram muito afiadas. Já pensou 600 homens em uma casa fazendo a matança? Só ia dar nem para um cheiro, como diz minha mãe. Mas resumindo, Davi pediu para que os homens desembanhassem as espadas e fossem até a casa de Nabal para matar todos ali na casa. E matar todos seria homem, mulher, criança, cachorro, papagaio e afins. Enquanto Davi se aprontava aqui, Abigail ouve a mesma história pelo funcionário, ou seja, pelo servo da casa. Prontamente Abigail fez um banquete ali, pegou né, provavelmente o que já estava na mesa, mas de uma forma muito bem organizada, elaborada. Pegou todo aquele banquete, assim como vinhos, organizou os animais, colocou sobre os lombos dos animais e foi ao encontro de Davi. Olha a coragem e a humildade dessa mulher. E é por isso que eu retrato, enquanto o furor vinha, a bonança vinha ao encontro. E em Provérbios fala que a palavra branda, ela desvia o furor. Foi exatamente isso que aconteceu no encontro de Davi e Abigail. Enquanto Davi estava indo com todo o furor, com todos os seus homens, com toda a espada, com todo o seu exército para matar aquela família, ela, como mulher, como serva do Senhor, ela foi ao encontro de Davi. Ao ver Davi, ela se atirou aos pés de Davi, ou seja, se humilhou e pediu para que Davi perdoasse o esposo, o marido dela. Esse homem é filho de Belial, ele é grosso, ele não pesa as palavras. Me perdoa, meu senhor. Ela já adorou Davi como sendo rei. Davi ainda não tinha sido levantado a rei, ou seja, não era rei ainda. Era fugitivo de Saul. E ela disse: olha, eu sei que o meu senhor vai ser rei de Israel. O senhor não vai querer levar essa vingança para o seu reinado. Olha só a inteligência dessa mulher. Olha o quão sábio e inteligente você precisa ser hoje. Olha o quão sábia você precisa ser hoje nas suas palavras, nas suas atitudes, naquilo que você faz. Então, a palavra branda, ela desvia o furor. Naquele momento, por causa de Abigail, Davi parou os seus exércitos
recebeu a oferta de Abigail, lembra da oferta? E houve paz sobre aquela casa. Porém, aí entra o que é a justiça de Deus. Gente, não se nega comida, não se nega água, não se nega, principalmente para um ungido do Senhor. Não se nega favores a um ungido do Senhor. Vamos ter inteligência espiritual também, tá? Então, Deus, no momento seguinte, matou Nabal. Não foi Davi, não foi nenhum homem de Davi, nenhum homem dos seus exércitos, nenhum deles, porque o que Davi sabia era que naquele momento não era momento de agir. E o que Deus fez? Agiu por Davi. Deus matou Nabal. Ou seja, essa é a justiça de Deus. Isso é amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Isso é confiar em que Deus ele fará por você aquilo que, de fato, se você foi injustiçado, como ungido do Senhor, se você deu o seu melhor, se aquela pessoa ela te denegriu em danos morais, em danos físicos, em danos emocionais, em danos financeiros, deixa para a justiça de Deus. Se tem algo que tem coisa que você não precisa levar para a justiça dos homens e nem para a sua própria mão. Você precisa agir conforme a justiça de Deus. Então, como Abigail ficou viúva, Davi a tomou como esposa. Então, Abigail, por causa da sua sabedoria, por causa do seu controle emocional, por causa da sua coragem, ela se tornou a segunda esposa de Davi. Fez parte do reinado de Davi. Com certeza, a sabedoria de Abigail também foi um fato importante no reinado de Davi. E eles tiveram um filho chamado Queliabe. Queliabe, o significado é Deus perfeito. Então, assim, tem momentos que você precisa deixar para que a perfeição de Deus te aperfeiçoe. Se aperfeiçoe em Deus. Abre seu coração. Por mais que aquela pessoa no outro dia ela não vai querer nem olhar na sua cara, não tem problema. A sua parte você já fez. Às vezes, o que a pessoa está fazendo é guiada por um espírito imundo, é guiado realmente por um espírito de orgulho, é guiado por um espírito maligno, onde quer jogar mais ainda culpa sobre você. Esse é o papel de uma pessoa arrogante que não aceita as desculpas de alguém ou que não de fato se humilha a Deus. Ela quer jogar sobre você, por ela ter um traço ou por ser um narcisista, ela quer jogar sobre você a culpa, porque o prazer dela é te ver com culpa, sofrendo, murcha, sem vida. Então, essa pessoa ela vai querer realmente te ignorar, te rejeitar, ou realmente dar aquilo que ela tem, que ela não se esvaziou ainda para que o Espírito Santo superabunde na vida dela. Então, deixa a vida do outro com Deus e trata a sua vida como se fosse hoje, o único dia, o último dia de fazer a faxina diária. É uma área comum de usufruto do Senhor Jesus. Você é uma área comum de tempo de qualidade com Deus, de ter comunhão com Deus. Então, não permita que sementes, que raízes, que amarguras, ervas, não tem as ervas daninhas? Tá lá, um plantio lindo, tudo florido, a coisa. Daqui a pouco você vê lá uma ervazinha daninha, vai lá e limpa. Se tem uma coisa que você nunca vai ver é um agricultor insatisfeito com aquilo que ele não plantou. Se você pegar um agricultor agora, colocar aqui do seu ladinho e falar assim, e aí, como é que foi a colheita do limão? Ele vai falar, mas eu não plantei limão esse ano. Então, se você não plantou, não queira receber de volta. As honras, as promessas de Deus, elas são feitas e foram feitas para nós, para que tenhamos acesso. Eu vou repetir. Uma embriaguez emocional, ela é tão pior quanto uma embriaguez alcoólica. A embriaguez emocional é você com você, você vai para cima. A alcoólica, alguém tá ali, não, tá bêbado, não. Foi o que a Abigail fez com Davi, né? Não, ele já tinha bebido, não pesou as palavras, né? É um homem que é mal educado, é grosso, ele não recebeu do pai dele
né, nenhum afeto. Então, tem um retrato do outro também. Por trás da imagem se você for fazer um raio-x, tem uma pedra em cima, né, ancorada ali sobre a alma dessa pessoa. Então, o que podemos fazer? Perdoar e mutuamente nos perdoar e seguir em oração constante com Deus, tá bom? Que o Senhor Jesus possa amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça, possa te dar paz, possa te dar longanimidade e possa trazer um ano de 2025 cheio da presença do Senhor, tá bom? Feliz ano novo e boas festividades aí para você, tá bom? Um feliz ano novo e excelentes festividades aí para você, tá bom?